Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Thiago Tavares e na aula de hoje nós vamos dar continuidade a um assunto muito importante presente nas provas do Enem, a redação do Enem. Em aulas passadas, nós já desenvolvemos aqui uma aula sobre o texto dissertativo argumentativo de um modo mais geral, já trabalhamos algumas formas de introdução e hoje nós vamos conhecer mais a fundo o desenvolvimento, uma das partes mais importantes do texto dissertativo argumentativo. Acompanhe comigo agora, no slide, algumas informações que a gente precisa retomar a respeito do texto dissertativo argumentativo. A primeira delas é o que de fato a redação do Enem exige de você, candidato. Ele exige um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, que faça uma abordagem de um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Esse texto deve apresentar também uma tese, que é o seu ponto de vista, é como você se posiciona a respeito daquele tema proposto na prova. Esse ponto de vista deve estar, então, apoiado em argumentos, em bons argumentos, para que a sua tese seja, então, validada, seja dada como verdadeira, como possível. O seu texto também deve apresentar, ao final, uma proposta de intervenção social. Eu já disse em aulas passadas que essa proposta, quanto mais detalhada for, melhor, mais garantia você terá de uma nota melhor na redação do Enem. Outro ponto que a gente precisa relembrar é o que de fato é o texto dissertativo argumentativo, que muitos chamam de redação do Enem. Na verdade, são a mesma coisa. O gênero dissertativo argumentativo é um texto opinativo, ele traz o seu posicionamento, a sua opinião a respeito de um determinado tema proposto na prova. Como eu já disse, ele deve se organizar em torno de um ponto de vista, na defesa de um ponto de vista, a respeito de um tema proposto. Essa opinião que você defende, o seu ponto de vista na prova, deve estar fundamentado em explicações e argumentos para tentar convencer o leitor ou o ouvinte, no caso. Na prova do Enem, como a gente sabe que é um texto escrito, você estará tentando convencer o seu leitor. Eu costumo dizer que não há outra razão de ser para o texto dissertativo argumentativo. A finalidade maior desse gênero textual é convencer o outro. Portanto, você deve organizar de forma muito clara os seus argumentos, o seu ponto de vista para conseguir atingir essa finalidade. É importante lembrar também que o texto dissertativo argumentativo se estrutura em 3 partes. Nós já vimos isso aqui. A introdução, que deve apresentar o tema e a tese. Eu sempre friso, é muito importante que você lembre, deve apresentar somente. Você ainda não deve desenvolver essa tese na introdução. Isso será feito no desenvolvimento, aquela fase de argumentação do texto. É ali que você vai fazer a ampliação dos seus argumentos, que você desenvolverá de fato o seu ponto de vista. Esse será o foco da nossa aula de hoje, o desenvolvimento. A outra parte é a conclusão. Essa é uma das partes muito importantes também do texto dissertativo argumentativo, que deve, ao final, apresentar uma proposta de intervenção, uma medida cabível, possível, para o problema discutido no texto, na proposta textual do Enem. Eu trouxe aqui para você um esquema de redação do Enem, um esquema geral para relembrar, mas o nosso foco hoje vai estar nessas 2 partes do meio, o desenvolvimento do argumento 1 e o desenvolvimento do argumento 2. Na introdução, só relembrando, você deve apresentar o tema e os 2 argumentos, que serão, na verdade, a sua tese, e na conclusão, a retomada da tese mais uma proposta de intervenção. Vamos então, de fato, ao que nos interessa na aula de hoje, o desenvolvimento. O que os parágrafos de desenvolvimento na sua redação devem apresentar? Eles devem trazer argumentos que comprovem o ponto de vista que você está defendendo no seu texto. Esses argumentos, essa comprovação se dá por meio de dados estatísticos, exemplos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de especialistas, alusões a fatos históricos, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. São esses dados que vão compor a sua estratégia argumentativa para convencer o outro acerca do seu ponto de vista. Agora eu trago para você um esquema somente do desenvolvimento.
O que é que deve conter em cada parágrafo de desenvolvimento do seu texto? Em primeiro lugar, eu aconselho você a escrever sempre o seu desenvolvimento em 2 parágrafos. Não ultrapasse esse número, nem 1, nem 3, nem mais. Por quê? É muito importante que você cite apenas 2 argumentos na sua introdução, para não correr o risco de a sua redação se estender demais, ficar longa demais. Portanto, eu trago esse modelinho de parágrafo de desenvolvimento para você. Qualquer parágrafo de desenvolvimento que você escrever precisa ter esses 3 elementos. Primeiro, o tópico frasal. Você já vai iniciar o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento com o tópico frasal, que é nada mais, nada menos que a ideia central do parágrafo. Logo em seguida, você vai então entrar na fase da ampliação ou da fundamentação da sua ideia, dessa ideia central defendida no parágrafo. E é nessa fase do parágrafo de desenvolvimento que você vai então usar a estratégia argumentativa que você vai escolher. Hoje eu vou te ensinar 3 estratégias argumentativas que você pode usar no seu parágrafo de desenvolvimento. Por fim, para fechar o seu parágrafo de desenvolvimento, você deve apresentar a conclusão dessa ideia, o fechamento, como a gente diz, e assim o seu parágrafo de desenvolvimento ficará completo, com todos os itens necessários para convencer o leitor acerca do seu ponto de vista. Grave esse esquema, não se esqueça jamais de abordar esses 3 tópicos, esses 3 elementos no seu parágrafo de desenvolvimento. Cada parágrafo deve ter esses 3 elementos. Então vamos a algumas estratégias argumentativas que você pode utilizar dentro dos seus parágrafos de desenvolvimento. A primeira delas eu chamo de estratégia de exemplificação. Nesse modelo de estratégia, você deve inserir e desenvolver um exemplo específico como foco principal do seu parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Então, para que você entenda melhor, você vai apresentar uma ideia já no início do parágrafo, nós já vimos lá o tópico frasal é a sua ideia central, e logo em seguida você vai apresentar um exemplo que justifique essa ideia. É importante que esse exemplo seja de conhecimento geral, que a maioria das pessoas já tenha ouvido falar nesse exemplo, para que então a sua ideia ganhe maior força, para que então a comprovação dessa ideia que você está defendendo por meio desse exemplo ganhe maior validade no seu texto. Eu quero deixar também para você alguns operadores argumentativos que são muito costumeiros nesse modelo de estratégia argumentativa. São eles: para contextualizar, por exemplo, a exemplo de, a título de exemplificação, como acontece no caso. São operadores argumentativos, são elementos que você pode utilizar para iniciar o seu parágrafo ou para iniciar o momento em que você vai apresentar esse exemplo. São esses operadores argumentativos que eu indico. Existem outros, tá? Mas eu deixo esses para vocês. Vamos então a um modelo, a um exemplo de como seria essa estratégia de exemplificação. Veja que de cara já se é apresentada uma ideia, uma afirmação. Leia comigo. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerada o símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Então perceba que logo após a afirmação, a ideia afirmada, vem uma exemplificação. Usa-se ali a Revolução Francesa para justificar essas manifestações que ocuparam as ruas da capital de São Paulo em 2013. Essa é uma estratégia muito poderosa que você pode utilizar no seu texto e que dá bastante certo, né, para as pessoas que utilizam. Convence de fato o outro, porque você apresenta uma exemplificação que justifica a ideia que você apresentou. O próximo tipo de estratégia que eu quero apresentar é a estratégia de causas e consequências. Essa é uma estratégia bem conhecida, né? A maioria das pessoas costuma utilizar. E aqui eu já deixo um lembrete. Todos esses tipos de estratégia que eu estou apresentando para você
podem ser desenvolvidas dentro de um mesmo parágrafo, bem como você pode utilizar, por exemplo, um parágrafo para descrever as causas e o outro para descrever as consequências. Da mesma forma, você pode utilizar um único parágrafo para falar das ideias e depois para usar o outro para fazer a exemplificação nesse modelo que a gente acabou de ver. Vamos então à estratégia de causas e consequências. Nesse modelo, você deve apresentar os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer. Para quê? Para que logo em seguida você apresente então as consequências dessas causas. Primeiro você apresenta as causas e depois você apresenta os reflexos dessas causas, as consequências, os resultados, os desdobramentos dessas causas. Deixa alguns operadores argumentativos que você pode utilizar nesse tipo de estratégia de causas e consequências. São eles: porque, já que, visto que, em virtude de, como reflexo disso, consequentemente. Veja que são elementos, são palavras que você pode utilizar para introduzir as consequências. Você já mencionou as causas e agora vai introduzir as consequências. Você pode utilizar então essas palavras, porque, já que, porque são palavras que vão se voltar para essas causas, dando uma ideia dos desdobramentos, das consequências que tiveram essas causas em relação ao problema mencionado. Veja então o modelo de desenvolvimento voltado para essa estratégia de causas e consequências. Veja que já nas primeiras linhas vão ser apresentadas as causas. Leia comigo. É importante pontuar de início a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. À guisa de Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. As escolas brasileiras, entretanto, negligenciam a saúde dos estudantes ao não instruí-los sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-la. Agora repare que logo em seguida virão os reflexos, os desdobramentos, as consequências dessas causas que foram citadas. Como reflexo de uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais, 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. Então veja que essa é uma estratégia muito válida, muito bacana que você pode utilizar no seu desenvolvimento. Dá muito certo com as pessoas que utilizam, eu mesmo já utilizei em algumas redações que escrevi no Enem. Então fique à vontade para usufruir dessa estratégia argumentativa. A última estratégia argumentativa que eu trago para você hoje é a de contraposição. É aquela em que você se opõe a uma ideia que você já apresentou. Então, nesse modelo de estratégia argumentativa, você deve contestar uma ideia afirmando como algo acontece e, em seguida, mostrando por que isso não funciona da forma como acontece. Nesse modelo, podem ser mostradas duas perspectivas diferentes sobre o mesmo argumento, denotando, então, um contraste de opiniões, uma oposição de opiniões no seu parágrafo. Lembrando que isso pode acontecer dentro do próprio parágrafo, bem como você pode utilizar o primeiro parágrafo para apresentar essa ideia e o segundo para fazer então a contraposição a essa ideia. São estratégias que valem tanto para o parágrafo em específico quanto para os dois parágrafos, se você fizer essa divisão. Alguns operadores argumentativos que funcionam muito bem para a estratégia de contraposição são mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, não obstante. Por quê? Porque todos são operadores argumentativos adversativos, ou seja, são utilizados para exprimir uma ideia de oposição. Portanto, eles caem muito bem nesse tipo de estratégia argumentativa. Vejamos então mais um modelo, agora o modelo de estratégia de contraposição, um exemplo para que você possa seguir na sua redação. Leia comigo. Outro sim, é importante destacar o papel da educação no combate a essa situação, já que, assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Tal pensamento evidencia o poder transformador da educação. Veja que essa foi a ideia apresentada e que logo em seguida será então apresentada a contraposição, a oposição a essa ideia. Veja que já se inicia com no entanto. Leia comigo. No entanto, a educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é expansiva e de qualidade.
principalmente em comunidades carentes, na qual muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência e prejudicando o sistema público de segurança. Repare então que essa última parte dessa estratégia mostra então uma contraposição de ideia. Lá em cima se disse, né, que o Paulo Freire, algo preconizado pelo educador brasileiro, né, ele diz: destaco o papel da educação no combate a essa situação, já que assim como preconizado por Paulo Freire, se a educação não pode transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então veja que a educação aí é exaltada como algo positivo, como algo importante para as sociedades, sobretudo para a sociedade brasileira, que é o contexto referido aí, e logo em seguida é apresentado então a contraposição a essa ideia. Essa é uma estratégia também muito poderosa que você pode utilizar na sua redação do Enem, dá muito certo, eu te aconselho a usar essa estratégia. Já chegando ao final da nossa aula, eu gostaria de fazer duas questõezinhas rápidas com você para a gente poder se despedir. A primeira delas diz assim: a estratégia argumentativa de causas e consequências é aquela em que, letra A, deve ser feita uma alusão a um fato histórico. B, se apresenta um exemplo como foco central do parágrafo de desenvolvimento. C, se mostram os motivos de um problema e, em seguida, seus reflexos. D, é feita uma comparação entre momentos históricos. E letra E, deve ser feita uma enumeração de argumentos. Eu tenho certeza que você está aí do outro lado ligadinho na aula e deve ter marcado a opção C. A estratégia conhecida como de causas e consequências é aquela em que se mostram os motivos de um problema e, em seguida, os seus desdobramentos, os seus reflexos. Segunda questão. Cada um dos dois parágrafos de desenvolvimento deve apresentar obrigatoriamente, letra A, fatos, defesa de uma ideia e conclusão. B, tópico frasal, ampliação ou fundamentação e fechamento. C, alusão histórica, exemplificação e causas de um fato. D, comparação, ampliação e desenvolvimento. E letra E, contraposição, fatos e ampliação. Se você prestou atenção direitinho na aula de hoje, certamente você marcou a opção B. Cada um dos dois parágrafos de desenvolvimento do seu texto não podem deixar de apresentar jamais o tópico frasal, a ampliação, também conhecida como fundamentação, e o fechamento. Para casa, eu deixo uma atividade para você, agora que você já conhece algumas estratégias de argumentação, também já conhece algumas formas de começar o seu texto. Escolha um dos 3 modelos que nós estudamos na aula de hoje, seja ele de exemplificação, de causas e consequências ou de contraposição. E para continuar o texto que você já vem escrevendo, faça então um desenvolvimento. Escreva 2 parágrafos de desenvolvimento a respeito do tema os impactos psicológicos do uso das redes sociais pelos jovens. Se possível, compartilhe o seu texto com seus pais, com seus amigos e em suas redes sociais. Eu me despeço por aqui. Espero que você tenha gostado da aula. Não se esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque para ter acesso a esta aula e a todas as outras aulas disponibilizadas para a sua série. Deixo aqui um forte abraço e até a próxima aula.